Graça e paz, meus irmãos. Meu nome é Amilcar. É um motivo de alegria estarmos aqui para podermos falar sobre esse módulo liderança e integridade, né? Eu agradeço a TIB, a Terceira Igreja, ao pastor Daniel, que me colocou para estar falando um pouquinho desse tema. E esse livro eu já tinha lido certa vez, do Ronaldo Lindório, Liderança e Integridade, e recomendo para vocês, irmãos. É um livro brilhante. Estava até falando com o pastor Daniel, né, que era até difícil deixar alguma coisa de fora desse livro, porque tudo que ele coloca a respeito de integridade, a respeito de liderança nesse livro, é de suma importância para nós cristãos, para líderes, pastores, né, para a nossa vida cotidiana, né? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de liderança e integridade. E essa primeira, vamos dizer assim, lição, nós vamos pensar um pouquinho a respeito da integridade do coração. E antes eu quero estar orando, né? Eu pedir ao Senhor que possa estar ministrando, você que vai estar ouvindo esse vídeo, você que vai estar ouvindo, que Deus possa ministrar o seu coração, falar profundamente ao seu coração, nos mínimos detalhes, que você possa receber aí onde você está, né? E possa ser abençoado por essa lição. Nós vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio de te servir, obrigado pelo privilégio de estar na sua presença, obrigado porque o Senhor nos dá esse privilégio dessa capacitação, obrigado por esta comunidade de fé para a qual nós estamos envolvidos. Obrigado, Deus, e que o Senhor nos use profundamente nessa temática de liderança, de integridade, em tempos tão difíceis, em tempos complicados, e o Senhor deseja que o teu povo se levante para que ministre a integridade, a verdadeira liderança ministrada pelo Senhor. Pai, muito obrigado, privilégio, mais uma vez poder te servir, poder receber a porção do Senhor, que o Senhor possa abençoar e continuar nos abençoando. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus, amém. Como eu disse, meus irmãos, nós vamos falar sobre liderança e integridade. Nós vamos, o tema, né, desse módulo, e nós vamos falar sobre integridade do coração. A integridade do coração. Existe uma crise de integridade em todas as esferas de nossa sociedade, seja nos palácios, seja no parlamento, seja nas instituições, ou seja, né, na igreja ou na família. Isso é uma coisa que muito notória, que é bem presente no nosso cotidiano, né? A gente vê, vira e mexe situações que vemos questões de falta de integridade, né? E a integridade tem mais a ver com os bastidores do que a exposição, deixando de lado a vida pública e se debruçando no pessoal. Temos também um modelo de integridade equivocada, quando se valoriza mais os resultados do que a fidelidade, se prestigia mais os títulos do que a intimidade com Deus. Infelizmente, são os modelos que são seguidos. Então, o que o Senhor procura é a fidelidade do nosso coração. Embora nós precisamos ter a capacitação, nós precisamos estudar, nós precisamos buscar o aperfeiçoamento, mas nada disso substitui a nossa fidelidade, o nosso relacionamento com Deus, né? Precisamos
ter esse momento de intimidade com o Senhor, esse momento de fidelidade, porque não adianta nada eu ter diplomas, cursos, tudo isso, se eu não tiver o meu momento de intimidade, se o meu coração não for do Senhor. Então, o Senhor busca de nós fidelidade do nosso coração para Ele. E, infelizmente, vivemos tempos em que as pessoas têm valorizado mais os títulos, mais a posição do que a intimidade com Deus, né? Isso tem roubado o nosso coração, de certa forma. Somos avaliados por Cristo pelas coisas do coração e não por nossa roupagem, assim como eu já falei anteriormente. Você pode estar olhando aí na sua Bíblia, Salmo 51, capítulo 51, versículo 10, Mateus capítulo 22, versículo 37, os Salmos capítulo 78, versículo 72, o Êxodo capítulo 28, versículo 36, vão estar fazendo menção, né, aí tudo isso que já foi colocado aqui. Gálatas também, Gálatas capítulo 2, versículo 6, também vai dizer... a sociedade nos leva a crer que somos aquilo que aparentamos e não raras vezes que nos julgam pelos nossos títulos, realizações, influências e tantas credenciais que nos tentam plasticamente definir nossa aparência pública. No reino de Deus, pregado por Jesus, essa roupagem não representa nossa identidade, quem de fato nós somos. Então, como eu já tinha falado anteriormente, Deus não está preocupado com os nossos títulos, as nossas credenciais, a nossa poder de influência, de persuasão diante das pessoas, mas Ele está interessado na integridade do nosso coração, Ele está interessado na fidelidade do meu coração, Ele está interessado na fidelidade do seu coração. Então nós temos que andar na contramão de tudo isso. Possuímos uma tendência natural para nos escondermos. Jesus conhece o secreto da sua vida. Jesus conhece o secreto da minha vida. É certo que Ele não se impressiona com as grandes construções que você levantou, as realizações aclamadas por multidões ou teses defendidas debaixo dos holofotes. O carpinteiro olha direto para o seu coração e vasculha a sua alma, e é lá, justamente nesse campo, que será encontrado fiel ou não. Nós temos aqui esse campus da TIB, essa construção aqui enorme. Louvado seja Deus, que Deus tem nos sustentado, tem nos dado graça, tem dado graça ao pastor Daniel, tem dado graça a essa igreja para caminhar, né? Mas Deus, Ele não, embora tudo aqui seja para a glória de Deus, fazemos tudo para a glória de Deus, mas quando Deus olha para a terra, Ele não se impressiona com construções, com coisas que foram feitas, né, pela mão do homem, mas Ele está preocupado com a nossa fidelidade, com a fidelidade do nosso coração. Tudo que nós fazemos aqui é importante, é para a glória dEle, mas isso não impressiona Ele. O que o impressiona, o que chama a atenção de Deus é a fidelidade do meu coração, é a fidelidade do seu coração. Então, se nós fazemos alguma coisa aqui, fazemos para a glória de Deus, fazemos porque Ele tem nos dado essa condição de poder realizar. Integridade do coração não é apenas ter a convicção de que você precisa mudar, é a atitude de desejar ter a vida transformada. Porque o que acontece, meus irmãos, às vezes a gente conversa com pessoas, convive com pessoas que têm convicção de que precisa mudar, tem convicção de que a atitude que ela está tomando, o caminho que ela está seguindo é um caminho errado, é um caminho equivocado, né? Mas ela não toma uma atitude para querer mudar, né? Então, mais do que convicção, precisamos ter a atitude de querer mudar. Precisamos querer a atitude de poder mudar. Essa atitude nos leva à inquietação que produz transformação interna e externa, né? Então, a partir do momento que eu tenho uma atitude, decido de querer mudar, de querer ver a vida, ter uma vida transformada,
transformação acontece no meu interior e automaticamente quem está à minha volta vai sentir, vai ver essa diferença que está acontecendo na minha vida. Porque a mudança não acontece no exterior para depois acontecer no interior, né? Primeiro ela acontece de dentro para fora, né? Então, quando nós decidimos, tomamos a atitude de querermos viver uma integridade do coração, tomamos a atitude, né, de ter a vida transformada por Jesus, essa transformação começa primeiro dentro de você, né? E automaticamente, né, as pessoas, a sua família, as pessoas que estão à sua volta vão ver essa transformação que está acontecendo na sua vida. Integridade do coração, ela nos leva a uma vida autêntica perante Cristo, mesmo quando ninguém está olhando. Tem um livro até interessante do Bill Hybels. Quem já tem ou se você não tem, você pode estar adquirindo. É um livro muito bom do Bill Hybels que fala que quem é você quando ninguém está olhando, né? É um livro muito bom, né? A integridade do coração nos leva além da sinceridade, e a diferença delas é a obediência. Então, como eu disse, não basta eu somente ser convicto do meu erro, não basta somente eu ser sincero, eu chegar diante de um líder ou do pastor e expor o meu problema, a minha dificuldade, uma vez que, sendo orientado, sendo mentoreado, sendo discipulado, eu não viver em obediência. E essa obediência é algo que é uma decisão pessoal, não é algo que alguém tem que tomar por você. É você que precisa, é a decisão que você precisa tomar. Então, mais do que ser convicto do erro, mais do que ser sincero reconhecendo o seu erro, você precisa andar em obediência ao Senhor, né? Nós precisamos entender isso. A integridade deve pendurar na inconstância, que nem todos os caminhos do Senhor são fáceis, mas todos são caminhos de amor. Ele vai dizer também, a integridade é vista nos detalhes. Se quisermos conhecer a integridade de um homem, devemos observar os detalhes. Certa vez eu estava ouvindo uma mensagem do pastor Youssef Yakiva, pastor muito conhecido, e ele estava falando para jovens, para como você escolher uma namorada, um namorado, uma pessoa que você, né, deseja constituir uma família. E ele deu um exemplo, né, acerca de observar detalhes. Ele diz que para você observar, né, uma pessoa, é como se você chegasse num restaurante, pedisse um prato, escolhesse o prato, aquele prato fosse colocado à mesa ali, se fosse servido para você, só que você não sabe de que forma que ele foi preparado, qual foi os detalhes do preparo daquele prato. E ele diz o seguinte: se você procura alguém, né, para poder constituir uma família, para poder namorar, você precisa observar os detalhes do preparo do prato. De que forma que a cozinheira, de que forma que o produto, o material chegou naquele restaurante, para você observar os detalhes da forma de como foi preparado. Então, muitas vezes, nós não observamos os detalhes da nossa vida. Nós não observamos o detalhe, né? Você que é jovem, até nós também, né? Não observamos os detalhes e precisamos ter isso. Então, a integridade, quando buscamos viver essa integridade do coração, nós observamos os pequenos detalhes, né? Nós precisamos observar os pequenos detalhes. Um filósofo alemão, ele diz que é precisamente nas pequenas coisas que o homem revela seu caráter. É nos pequenos detalhes, nas pequenas coisas que o homem revela seu caráter. A integridade deve se traduzir em atitudes, e elas são testadas na adversidade.
Você quer ver essa integridade se traduzir em atitudes, ela ser testada em adversidade? Quem dirige, quem tem carteira, recebeu uma fechada no trânsito, né? Alguém te deu uma fechada, alguém agiu em forma imprudente, colocando em risco a sua família, ou você que está ali no trânsito, né? Então, às vezes a pessoa pega e de cabeça quente, né, fala alguma coisa que não devia, toma uma atitude que não deveria tomar no momento adverso, no momento difícil, né? No momento quando a enfermidade chega, quando a doença chega, quando o problema chega, quando a dívida chega, quando o problema é financeiro, como que eu me porto diante dessa adversidade? Como que eu me comporto diante de uma situação adversa? Então, ser íntegro não é uma atitude de ausência de erros, mas é uma decisão de não repetir. Então, embora eu seja íntegro, isso não quer dizer que eu estou imune a falhas, a erros, mas, embora eu tenha cometido erros, eu venho estar não repetindo, não tomando as mesmas decisões que foram tomadas lá atrás, que foram erradas. Precisamos entender que a integridade é um hábito que se ganha na rotina diária, quando procuramos agir de forma justa e clara. Então, a integridade não é uma coisa que acontece do dia para a noite. Ela se desenvolve dentro de um processo, dentro de uma rotina diária. É uma rotina diária, é uma luta diária, porque todos os dias nós somos, de certa forma, desafiados, seja no trabalho, seja em casa, chega com um colega, seja com um amigo, vai acontecer alguma situação que requer de mim uma postura de integridade diante da situação. Então, nós precisamos entender que isso é um processo diário, é uma luta diária. Todos os dias eu vou ter situações em que eu preciso tomar decisões, tomar atitudes que possam mostrar a verdadeira integridade. E uma coisa que a gente percebe muito nos dias de hoje relacionada à integridade, é a falta de domínio próprio das pessoas. Eu mesmo, quando vou jogar bola, às vezes a gente vê alguns irmãos mais acalorados, né? Às vezes numa entrada, às vezes está perdendo o jogo. Então, às vezes nós vemos ali, né, uma falta de domínio. E eu tinha um amigo e que ele gostava muito de futebol e que se converteu, e ele era muito enjoado jogando bola, enjoado demais. E ele mesmo falava isso, falou assim: cara, eu sou enjoado jogando bola. E ele se converteu. E ele entendeu que ele não conseguia ter o domínio próprio quando estava jogando futebol. Então o que ele resolveu? Ele falou assim: cara, eu vou evitar. Eu não estou dizendo para você que gosta de jogar bola, para você parar de jogar bola. Eu estou dizendo que foi um caso, né? Ele entendeu que ele não estava conseguindo ter o domínio quando estava dentro de uma quadra, dentro de um campo, queria jogar a bola ali, né? Ele não conseguia, então ele resolveu não jogar mais, né? Ele entendeu isso. Você que consegue se controlar, que tem um domínio, amém, glória a Deus. Então, assim, eu estou dando um exemplo do futebol, mas existem várias situações da nossa vida, né, que precisamos buscar por esse domínio próprio. E você pode ver, né, na sua Bíblia, em Gálatas, capítulo 2, do versículo 22 ao 23, vai falar sobre isso. Quando buscamos a integridade do coração, percebemos aquilo que C.S. Lewis nos ensina. Irmãos, presta atenção nessa frase. Quando eu ouvi essa frase do C.S. Lewis, eu fiquei assim, de 5 a 10 minutos pensando, refletindo na profundidade dessa frase. Ele diz o seguinte: quando o homem se torna melhor, compreende cada vez mais claramente o mal que ainda existe em si. Quando o homem se torna pior, percebe cada vez menos a sua própria maldade. É uma verdade, irmãos.
Porque quando nós buscamos viver essa integridade do coração, quando desejamos viver essa integridade, buscando o Senhor, servindo ao Senhor, nos tornando melhor, nós temos uma compreensão melhor, uma compreensão de quanto em nós ainda precisa ser mudado, de quanto em nós precisa ser capacitado. Cada vez que eu me aproximo de Cristo, cada vez que eu me aproximo e aprendo dele, que eu busco mais viver intimamente com ele, eu começo a compreender quanto do Amilcar que precisa ser transformado, quanto do Amilcar que precisa ser moldado, quanto do Amilcar que precisa ser capacitado, e quanto de mim que precisa ser lapidado. Mas isso só acontece quando nós nos aproximamos e buscamos essa vida de integridade do coração ao Senhor. E ele diz, no final, quando o homem se torna pior, percebe cada vez menos a sua própria maldade. Forte, irmãos. E que possamos refletir nessa liderança, nessa integridade do coração. Possamos buscar, meus irmãos, possamos buscar essa integridade do coração sobre as nossas vidas e entender que o Senhor procura a fidelidade do nosso coração, procura ver em nós, olhar para nós e ver em pessoas íntegras, pessoas que possam honrar Ele na família, honrar Ele no trabalho, honrar Ele no local que Ele estiver. Embora o nosso país viva essa crise de integridade, mas nós não devemos nos conformar com isso. Nós devemos nos levantar como igreja do Senhor e pedir ao Pai para que nos ajude a ter essa vida completamente transformada, completamente tomada, e essa integridade do coração, para que possamos influenciar nossa geração. Não com nosso intelecto, não com a nossa capacitação humana, não com a nossa sabedoria humana, não com os nossos títulos, com as nossas conquistas, mas sim com a nossa vida com Deus. Nosso relacionamento com Deus possa influenciar essa geração, possa fazer com que pessoas busquem uma integridade do coração e vejam em nós uma diferença, e queiram essa mesma vida, e queiram essa transformação interna, e isso vai acontecer também fora, quando acontece dentro do nosso coração. Que Deus possa abençoar, que você possa ser tremendamente abençoado por esse estudo, que Deus possa falar profundamente no seu coração. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Daniel, Terceira Igreja Batista, por esse privilégio, porque é privilégio poder compartilhar, poder aprender mais um pouco mais acerca dos ensinamentos do Senhor, acerca da porção que Ele tem para nós, acerca do banquete que Ele tem para nós. Eu louvo a Deus por esta igreja e pela vida do pastor Daniel, que você seja tremendamente abençoado por essa lição. Deus abençoe.